Pessoal, o mês de agosto é o mês de nós falarmos sobre o câncer de pulmão, que é uma doença aí muito frequente no nosso meio, que tem uma das causas muito bem estabelecidas, a principal, e é ainda uma importante causa de morbidade, principalmente mortalidade, quando a gente fala em câncer. Então, nesse vídeo eu queria destrinchar essa doença, falar sobre as causas, os sintomas, como que é feito o tratamento, quais são os tipos de câncer de pulmão. Sim, nós temos várias formas dessa doença, algumas alterações. Essa é uma doença que a gente tem conhecido cada vez melhor aí nos últimos anos, até tem mudado muito o tratamento. Então, nesse vídeo eu quero trazer um resumo sobre isso e depois, caso vocês achem interessante, a gente pode até tentar destrinchar um pouco mais esse tema. Então, vem comigo. Bom, você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista, então curte o vídeo, se inscreve no canal, dá esse apoio para ajudar aqui a crescer cada vez mais e também esse conteúdo a chegar a mais pessoas, pode fazer diferença para muita gente. Se tem algum tema específico que você quer ver por aqui, deixa ali nos comentários que eu vou estar olhando, posso estar respondendo eventualmente alguma dúvida ou até fazendo um vídeo relacionado a isso. Hoje, especificamente, eu queria falar mais sobre o câncer de pulmão, que é uma doença aí bem frequente ainda no nosso meio e uma importante causa aí de mortalidade nessa doença. Hoje, o câncer de pulmão, se a gente pegar dados do Brasil, é o segundo mais frequente entre os homens e na mulher é o quarto mais frequente. Mas com uma incidência ali muito próxima, ele acaba ficando em quarto na mulher por causa do problema que a gente ainda tem, principalmente com câncer de colo de útero. Mas isso pode ser um tema para abordar melhor em outro momento. Um dado interessante é que o câncer de pulmão é o que mais mata no mundo. Então, apesar de não estar ali entre os primeiros, ele tem uma mortalidade ainda muito elevada. Por quê? Nós estamos falando aí em pacientes com uma doença grave e que muitas vezes carregam outros problemas, principalmente aqueles relacionados ao tabagismo, né? Como enfisema pulmonar, problemas cardiovasculares também relacionados ao cigarro, enfim, tem uma série de coisas aí envolvidas nesse meio. Quando eu falo em câncer de pulmão, hoje nós temos uma divisão prática, né, para nós oncologistas dentro do tratamento, que você tem o grupo de câncer de pulmão de pequenas células, corresponde a em torno de 15% dos casos, mais ou menos, que é uma forma de doença mais grave, muito relacionada ao tabagismo. E na outra ponta, mais ou menos 85% dos casos, que a gente chama de câncer de pulmão não pequenas células. E ali dentro você vai ter outras divisões, como escamo celular, adenocarcinoma, entre outras formas ali. Esse 85%, esse grupo aqui, é o que hoje tem mudado mais aí o tratamento, é o que a gente tem conhecido cada vez mais a doença, suas mutações, terapias-alvo, além da imunoterapia, que trouxe muita diferença aqui dentro desse grupo. No de pequenas células também houve aí um incremento da imunoterapia, mas ainda não tão efetivo, ainda é uma doença muito grave, a gente não teve ainda um impacto tão grande dentro dela, mas claro, tem muitos estudos em andamento, isso pode mudar aí nos próximos anos, ter alterações em breve. Quando eu falo em causas, a principal é o tabagismo, é o cigarro. Mais ou menos aí de 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Mas percebam uma coisa, eu não disse que são todos os casos. Então, sim, é possível uma pessoa ter câncer de pulmão sem ter fumado. Falando um pouquinho em cima do tabagismo, não só o cigarro comum, vamos assim dizer, mas é bem estabelecido que cigarro de palha é uma causa importante. E ainda há a ver com o passar do tempo, mas nós acreditamos que sim, que, por exemplo, o narguilé pode aumentar o risco, assim como o cigarro eletrônico. Então, fica esse sinal de alerta. Esses são dados que a gente só vai ter certeza, saber melhor no futuro, com maior tempo de observação. Quem que é o paciente tabagista que tem mais risco de câncer de pulmão? É aquele que fumou por muitos anos. Dificilmente alguém que fumou 1 ano, 2 anos, por pouco período, ele não vai ter um risco tão aumentado. Estou falando aqui em pacientes que fumam há 30 anos, 35 anos, 40 anos, e também dependendo de uma carga de cigarro. Talvez o paciente possa ter fumado só 15 anos, mas ele fumava 2, 3 maços por dia, então essa é uma quantidade muito alta. Aí pode ter um impacto. Então essa associação do número de cigarro com o tempo de tabagismo é o que pode levar, é o que pode aumentar
bastante o risco para essa doença. Outra causa interessante é o que a gente chama de tabagismo passivo. O que que é isso? Imagina você, por exemplo, mora com seu esposo, com a sua mulher, e um deles fumam. Então é como se você fumasse ali por tabela também, principalmente se essa pessoa faz isso num ambiente fechado. Então sim, pessoas que estão expostas a isso têm risco maior de desenvolver câncer. Fica esse ponto de alerta. Além de exposição a outros fatores, né? A gente fala-se um pouco de questão de poluição, questões relacionadas a trabalho, por exemplo, ocupacionais, asbesto, sílica, isso também pode ter uma causa importante. Histórico familiar tem um peso menor, mas sim pode trazer também algum risco, a depender aí de uma melhor avaliação, um melhor entendimento dessa doença. Quando nós falamos em sintomas, então a gente tem que entender que a doença nas fases iniciais, ela costuma ser assintomática. E o porquê? Vamos imaginar que tem no seu pulmão um nódulo de 2 centímetros, por exemplo. Será que esse nódulo vai causar algum sintoma? É muito difícil, ele vai ficar quietinho ali. Então é muito difícil a gente conseguir diagnosticar a doença nessa fase. Geralmente, ou ela já está pegando algum local e causou alguma alteração, ou de repente o paciente fez algum exame por acaso e detectou aquela alteração que chamou a atenção. Então vejam, é muito difícil nós diagnosticarmos essa doença em fases precoces. Isso explica um pouco também por que a mortalidade é elevada, porque normalmente a doença é descoberta em estágios mais avançados, onde o tratamento ele acaba sendo mais difícil. E aquele paciente que tem sintoma, então, o que pode acontecer? Vai chamar atenção os sintomas pulmonares, por exemplo, falta de ar, tosse, principalmente tosse com sangue, é algo que tem que ficar atento. Pode perder peso, pode ter fadiga, cansaço. E dependendo do local do tumor, ele pode causar sintomas indiretos. Ele, por exemplo, ele pode crescer e comprimir o nervo da voz, pode causar rouquidão, ele pode comprimir a veia cava, ele pode causar inchaço no pescoço, na face. Então esses são outros sintomas que podem aparecer. Mas de novo percebam, isso costuma aparecer em fases mais avançadas. É aqui que fica um ponto de alerta. Mas e aí, tem alguma forma da gente tentar, a nível populacional, identificar essa doença mais cedo? Existem estudos mostrando que seria benéfico a gente fazer o exame de tomografia nessa população que é tabagista de muitos anos. Eu posso até em algum momento abordar isso melhor, mas em resumo, esse estudo foi feito e mostrou ser positivo. Você conseguiria detectar essa doença mais precoce. Porém, infelizmente, a nível de saúde pública isso é muito complexo, visto disponibilidade de um tomógrafo, né, e custo ainda muito elevado, principalmente para Brasil. Aí alguém pode me perguntar, mas e o raio-x seria suficiente? Então, os estudos mostraram que não. Você fazer raio-x na população não ajudou a diagnosticar mais cedo. Então, esse é um ponto de atenção aí, uma dificuldade que nós temos na prática diária da medicina. Falando um pouquinho então sobre o diagnóstico, quando eu tenho um nódulo suspeito, para que ponto nós vamos? Nós vamos partir para a biópsia, para daí confirmar se é mesmo um câncer de pulmão e qual daqueles que é, que eu falei do início. Pequenas células, não pequenas células, se são não pequenas de que tipo, o que é mais que eu preciso investigar ali dentro dessa amostra. E feito o diagnóstico, nós vamos pro estadiamento. Como que ele é feito? Em geral, nós podemos lançar a mão de tomografia, dependendo da indicação, até de PET-CT. A partir do estadiamento vai ser indicado o tratamento, que pode ser cirúrgico, principalmente nas fases mais iniciais, porém nas mais avançadas é muito difícil. A cirurgia no tórax ela é muito complexa, traz algumas questões, e principalmente se a gente pega um paciente idoso, paciente que já fumou muitos anos, que não tem uma capacidade pulmonar muito boa, então essa pessoa pode ter mais riscos. Nesses casos, se é uma doença localizada, nós podemos lançar a mão, por exemplo, de quimioterapia com radioterapia, que pode ser um tratamento efetivo, e na doença mais avançada, que já criou metástases, então nós vamos ter que tratar isso com medicamentos, que pode ser a quimioterapia, e caso esteja disponível, hoje nós temos muitos estudos, a depender do tipo de câncer, com imunoterapia, muitas terapias-alvo para câncer de pulmão, especialmente no adenocarcinoma, anti-EGFR, anti-ALK.
Então nós temos hoje uma certa complexidade já dentro do câncer de pulmão e por isso tende a ampliar cada vez mais com novas descobertas de mutações, de alterações, de alvos para tratamentos específicos para alguns tipos de remédios. Beleza? Nesse vídeo, então, eu queria trazer esse apanhado geral sobre câncer de pulmão. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, comente abaixo. E se vocês também acharem interessante eu trazer mais informações sobre isso, especialmente falar mais sobre esses subtipos, né? Se ter pequenas células, não pequenas. Se vocês têm curiosidade nesse ponto, comente abaixo que eu posso estar trazendo mais conteúdo nesse sentido. E também sobre algum outro câncer aí que vocês queiram que eu traga mais alguma coisa. Beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, leva essa informação para mais pessoas, certo? Até o próximo.